Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Oportunidades e Desafios, aqui onde a gente fala sobre táticas, estratégias e habilidades para você poder, claro, agarrar aí as suas oportunidades que você quer e superar os desafios que você vai precisar superar também na sua carreira usando o League of Legends. Eu sou o Felipe Tonello, caster de esportes, estou aqui com a Lívia, que é a psicóloga da GG, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é como buscar por experiências em geral aí no League of Legends e como essa busca pode te ajudar a avançar na carreira usando o próprio jogo, a te deixar mais habilidoso, enfim, como ir atrás de experiência. Porque a gente sempre fala aqui na GG, já desde outros conteúdos e tal, inclusive você fica à vontade aí para buscar esses conteúdos, né? Tem várias coisas aqui no canal, nos canais da GG. A gente sempre fala sobre a importância de você experimentar, de você fazer as coisas, de colocar a mão na massa, de errar, de seguir em frente, né? E não sobre aquela coisa clichê de não, porque às vezes a gente como é que é? Às vezes a gente vence, às vezes a gente aprende, por mais que isso seja verdade, mas sim sobre saber até mesmo onde conseguir encontrar esse tipo de experiência que muitas vezes a gente não tem muito essa noção. Mas antes de tudo, Lívia, do ponto de vista psicológico, de habilidade comportamental e tudo mais, o que, que é exatamente essa experiência? Porque tem muita gente que fala também, nossa, em times especialmente de League of Legends. Não, esse time aqui tem caras que jogam já há mais tempo, eles são mais experientes, a experiência vai falar mais alto e tal. O que, que é esse lance de experiência? Como que é igual videogame que vai subir numa barrinha assim? Como é que funciona esse lance? Pronto, é o seguinte, vamos lá, pessoal. A experiência, basicamente, é quando você coloca à prova aquele conhecimento teórico, basicamente, né? Então, por exemplo, vamos pensar na faculdade. Você faz engenharia civil, você estuda sobre como é que faz a laje de um prédio, como é que faz um prédio, uma casa, um estrado. E Hum, você vê aquilo na teoria. E é claro, e tem que ser assim mesmo, a teoria ela vai apresentando pra gente as coisas como se fossem blocos pedagógicos, entendeu? Para que a gente entenda bem. Sendo que na prática, nem sempre esses blocos pedagógicos acontecem. Às vezes acontece tudo ao mesmo tempo e de várias formas. Então, às vezes, um conteúdo na faculdade que a gente acha que ama, quando chega na prática, a gente vê coisas que não estavam na teoria e não era bem aquilo que a gente amava. Ou o contrário também, às vezes uma matéria que a gente acha super chata, quando a gente chega na prática, não é bem aquilo ali, né? E claro, não é um defeito da sua faculdade. Sempre vai ser assim, sempre. A prática vai ter muito mais aspectos do que a teoria que a gente não consegue tangibilizar, que a gente não consegue prever. Essas experiências, né? Sejam elas experiências universitárias, experiências de trabalho, experiências de modo geral, vão colocar à prova aquilo que a gente acha que as coisas são. Porque no mundo do intelecto, nem sempre as coisas condizem com o mundo da prática. Por isso que ter essa experiência é muito importante. E não é bem essa barrinha como nos jogos, né? Assim, cada experiência é única. E isso é muito importante para que a gente também não se frustre de cara. Eu fiz faculdade de psicologia e uma das áreas que eu estagiei foi a área de recursos humanos nas empresas, ou gestão de pessoas. Enfim, tem mil nomes para essa área, mas acho que esses são os mais, assim, todo mundo conhece. E o meu primeiro estágio na área foi extremamente frustrante, foi horrível, foi muito ruim mesmo, assim. Era uma empresa muito pequena que estava falindo. Eu vi a empresa ser comprada, começou a entrar um monte de gente nova. Era um plano de saúde, assim, gente, caos, caos, pânico e desespero. E aí eu passei 6 meses lá e eu falei: não, isso aqui não dá pra mim, não. Deus me livre, se isso aqui for o RH, eu prefiro a morte, entendeu? Porque eu uhum. estudava na faculdade, eu achava muito massa. Mas quando eu cheguei lá foi horrível. Sendo que de lá eu saí para uma empresa de tecnologia, 1000 funcionários, estava crescendo, e foi a melhor experiência que eu tive. Eu falei, pronto, isso aqui é para mim. Então, assim, a gente tem que ter cuidado também de que claro, no meu caso foi uma experiência ruim, depois foi uma experiência boa, mas às vezes pode ser o contrário, você pode começar com experiência boa e depois com experiência ruim. Então também a gente tem que saber filtrar isso. E como é que a gente sabe filtrar isso? Quanto mais experiência a gente tem. Se eu Uhum. tivesse tido somente aquela primeira experiência, eu ia falar, ah, então o RH é isso e eu não gosto disso. Ou pelo Uhum. contrário, se eu tivesse experiência só muito boa, falar, ah, o RH é tudo de bom, é isso e pronto. Quanto mais experiência a gente tem, mais criticidade a gente consegue ter na hora de medir as coisas. Claro que você não precisa ter 1000 experiências para dizer se uma coisa é boa ou ruim, mas às vezes só na primeira fica difícil você ter bons parâmetros, entendeu? Então essa questão da experiência é o que vai trazendo senso de realidade para a coisa, e claro que eu tô falando muito relacionado ao trabalho, né? Porque é assuntos que a gente reverbera aqui, mas serve para tudo também. Não, com certeza. E assim, isso de pegar experiência, de ir atrás de experiência, é importante em todas as fases aí da sua carreira, né? Dos objetivos que você quer traçar. Mas principalmente, eu acho que até o enfoque que a gente vai dar aqui nesse podcast de hoje é no início da sua carreira, no comecinho, onde você, que nem a Lívia falou, não tem parâmetro ainda. Né? Você tem que buscar esses parâmetros, você tem que começar a ter uma noção mais autônoma de que é bom, de que é ruim, de que você gosta, de que você não gosta, né? E, de novo, indo pro League of Legends, uma coisa que a gente sempre faz aqui, mostrando como que o League of Legends pode te ajudar com isso. Muitas vezes eu vejo o pessoal falando, não, eu não gosto de tal campeão, eu não gosto de tal role, né, tal função no jogo, suporte, ADC, mid e tal,
porque eu só me lasco, velho, não tem jeito. Ou então porque, pô, eu vou jogar top e eu gosto de jogar de tanque, então todas as vezes que eu vou jogar, eu sou o que a gente chama de weak side, de lado fraco, que joga sozinho, abandonado, não tem ninguém pra ajudar, não recebe um gank, não acontece nada. E não é todo mundo que gosta dessa experiência, mas aí depende do meta, por exemplo. Às vezes o cara ele experienciou, né? Ele teve a experiência de jogar o weak side, de jogar esse lado fraco, sem recurso na rota do topo, num meta onde tinha muito tanque, mas se ele for jogar na rota do topo num meta que é, sei lá, Camille, Atrox e esses outros carregadores, cara, você vai conseguir ter, você precisa ter recurso, você precisa ter mais gente com você, receber gank, ficar forte, porque você é mais carry. Então, existem essas diferenças, assim, né? Que muitas vezes o pessoal acaba não percebendo realmente. Eu acho que eu sou um exemplo disso, digamos, porque muito tempo atrás eu lembro que tentei jogar de Ashe, de ADC, e eu odiava jogar de ADC, essa coisa de ter que carregar, de dar muito dano, e eu não sei, não era pra mim, de verdade não curtia fazer isso. Aí tentei algumas coisas também e tal, e eu falei, não gosto, eu sou horrível jogando de Ashe, não adianta, eu não vou jogar de Ashe. Eu criei meio que uma ideia que você falou, né? De que jogar de Ashe não era pra mim, não funcionava. E eu sempre fui suporte no jogo. Até que, recentemente, a Ashe virou mais suporte. Que é bizarro, né? Você pensar que um campeão que dá muito, que em teoria vai ser mais carregador, virar um pouco mais suporte. Se bem que a Ashe, quando era ADC, sempre foi mais utilidade, enfim. Virou suporte. E eu comecei a jogar e eu gostei. Então, a mudança de função, a mudança de perspectiva, a mudança de role me fez enxergar uma coisa diferente. E aí parecia que eu estava jogando bem do nada, mas é porque eu sabia realmente a minha função ali. Então, ter essas experiências diferentes acabou tirando, né, limando da minha cabeça aí essa ideia de que não, o campeão é horroroso, é ridículo. Na real, não, era só meio que a função. Então, para você que está no início de carreira, buscando um estágio, começando a faculdade, nesses pontos assim, é essencial, extremamente importante você ir atrás dessas experiências. Até porque nessas experiências também você consegue melhorar a habilidade comportamental, que a gente sempre fala aqui na GG. Agora, uma coisa importante também, né, Lívia? Muitas vezes a gente está na faculdade e a gente tem um certo medo de se colocar em situações que não são tão legais, porque na maioria das vezes a experiência ela é uma faca de dois gumes, assim, pode ser muito boa ou muito Sim. ruim. E você às vezes tem um pouco dessa sensibilidade, desse receio de se colocar em situações desafiadoras, assim, mas Sim. pelo ponto de vista psicológico, mesmo que você sofra um pouquinho para passar do desafio, vale a pena estar nele? Cara, isso é tão real, porque eu lembro que, assim, eu não recomendo que as pessoas façam isso, mas Uhum, no segundo semestre eu já estava procurando estágio. uhum, Assim, claro, cada um faz o que quer e sabe da sua condição. Mas eu acho que quando você está no começo da faculdade, talvez seja melhor você experienciar coisas dentro da faculdade, até porque é mais fácil você passar, entendeu? Normalmente, uhum, estágio, eles esperam que o aluno já saiba mais ou menos alguma coisa. E às vezes o primeiro semestre da faculdade é um pouco teórico, é a filosofia daquilo, é a epistemologia daquilo. Então, meio que é mais difícil de você passar nos primeiros semestres, e as empresas às vezes colocam até regra, tipo, a partir do quarto semestre, a partir do quinto uhum, semestre, e já gera toda essa dificuldade. Mas eu lembro que abriu uma vaga de estágio, que a galera do segundo semestre poderia participar. E ele tinha, acho que, duas etapas antes da entrevista, que era só preencher no formulário no site. E aí eu preenchi o primeiro, e o segundo era meio que uma prova em inglês, e eu sou fluente em inglês, terminei o ensino médio americano, mas eu fiquei com tanto medo de fazer e não passar que eu preferi não fazer. Eu fiquei assim, não, eu prefiro dizer que eu não fiz do que dizer que eu fiz e não passei. E aí depois que eu falei aquilo, eu falei, gente, que loucura é essa? Tipo assim, então eu nunca vou tentar com medo de se não der certo, entendeu? Qual é o fruto que eu vou colher disso, entendeu? Tipo assim, qual vai ser? Sabe? Porque sempre vai ser difícil. Sempre o primeiro estágio é que a gente fica mais assim, expectativas, né? Acho que dê certo, que a gente passe. Por isso também a importância de ter expectativas realistas, né? Ou seja, eu sabia que o segundo semestre era meio barra da gente conseguir passar e tal, especialmente na psicologia, né? Que a gente uhum. só faz as coisas mais práticas bem pro final. Acaba tendo um pouco desse medo, é natural que ele aconteça. Por isso que o ideal é que você comece com coisas mais simples, até para você ter alguma coisa no seu currículo, entendeu? Então, por exemplo, na minha universidade tinha um projeto voluntário, que era só você se inscrever, não tinha uma seleção, mas já era alguma coisa pro seu currículo. E aí depois tinha um grupo de estudo, sabe? Você não tinha que se inscrever, ele era aberto. Aí você Uhum. fazendo parte do grupo de estudo, tinha a seleção para bolsa de pesquisa, que apesar de ser uma seleção, era uma seleção entre 10 alunos, 20 alunos. Diferente de um estágio, que às vezes são bem mais. Porque eu sei que é ansiogênico, eu sei que a gente fica nervoso, é normal, né? Isso acontecer. Mas assim, o ideal é que você seja realista para conseguir ir procurando expectativas e experiências sejam mais plausíveis para a sua realidade, para depois você ir galgando os estágios. Isso serve também para as empresas, né? Até para quem já é formado. Assim, às vezes a gente quer trabalhar numa empresa muito top, 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 top. Mas para chegar lá,
Às vezes a gente precisa ter outras experiências menores em empresas menores, para que eles consigam ver o nosso currículo e falar: ah, não, essa pessoa é boa, ela já trabalhou aqui. Então também vai muito disso de expectativa. Eu estou num canto condizente com a minha situação, assim, eu tenho um pouco de passado, que é uma Uhum. coisa fora da realidade. Assim como também essa questão de, tipo, cara, a pior coisa que pode acontecer é você não passar e, tipo, ninguém precisa saber disso, só o recrutador vai saber e tal. Isso é a coisa mais normal do mundo, pessoal. Assim, todo mundo faz seleções e não passa. E isso é só a vida acontecendo, entendeu? Então o negócio é, quanto mais você faz, às vezes você vai ficando mais experiente naquilo. Porque o primeiro você fica super nervoso, o segundo você fica nervoso, o terceiro, no quinto, no sexto, você tá assim, oh, pega meu currículo, entendeu? Tipo, você já Aham. tá mais habituado, entendeu? Então é muito isso, assim, de você ter essa coragem de dar o primeiro passo. Porque é aquele negócio que eu já falei aqui também umas 100 vezes. Quanto mais você evita uma situação ansiogênica, quanto mais você se esquiva dela, quanto mais você finge que não é com você, mais aquilo vai parecer difícil. Uhum. Então você não vai ter repertório na sua memória de coisas que você fez e deram certo. Claro, não precisa se inscrever hoje para 2.000 vagas de estágio, mas assim, à medida do possível, você vai se colocando nessa situação que você vai vendo que vai ser mais de boa. É tipo nos vestibulares também, por exemplo, às vezes tem gente no segundo ano do ensino médio que faz vestibular só como treineiro, entendeu? Para quando chegar lá, já Uhum. saber como é e tudo. Então, assim, isso é só você replicar isso para as outras áreas da universidade, estágio, experiências mesmo. A gente fala isso também, de novo, usando o LoL, muito para você sempre conhecer um pouquinho de tudo, né? Tem, aliás, conteúdos aqui na GG falando dessa importância de conhecer o todo, porque você sabendo como funciona outra situação, outra role, outra função, outro rolê, você vai saber mais ou menos o que essa pessoa precisa. Ou então você vai ter uma noção, uma expertise geral do como você pode melhorar na sua própria rota e tudo mais. Então, às vezes, é um pouquinho estranho, que nem a Lívia falou, você buscar um pouquinho dessa experiência, mas é importante, assim. Ou então tem um campeão que está sendo jogado no meta e você não gosta desse campeão, mas é importante você saber por que ele está sendo jogado no meta, né? Por que o profissional está usando ele? É só no cenário profissional que funciona ou será que ele tá forte em geral, assim? E aí você vai lá e tem essa experiência, assim. Se não der certo, se errar, não tem problema, acontece, todo mundo já perdeu algum jogo aí com algum campeão que estava forte. Só que pelo menos você vai ter tido essa experiência realmente de ver, de entrar em contato. E mais uma vez, esse conjunto, né, esse repertório de experiências que você tem é o que vai te ajudar também a, em outras, né, situações, tomar melhores decisões, analisar melhor o que está acontecendo, não ficar tão nervoso para resolver algum problema que está rolando. E isso, claro, vai acelerar, né, o seu avanço de carreira aí, porque você vai estar mais acostumado com essas situações e com certeza tende a tomar decisões melhores. No LoL, você pode, por exemplo, lembrar que sempre você está buscando esse tipo de experiência. É mais fácil no LoL você encontrar as oportunidades de ter experiências, porque você pode pegar e falar, não, aqui eu quero tentar mudar de função, posso tentar mudar de campeão, posso tentar mudar de build. E aí você vai lá, começa a jogar, começa a ver várias matchups, começa a conhecer os itens melhor, para você ter uma noção de build melhor. Você vai analisar os jogos que você já teve, né? Você vai analisar os seus jogos, os jogos de streamers que você gosta, sei lá, de jogadores que você gosta, e comparar com os jogos que você tem. Quanto mais você vai se colocando nessas situações, mais você vai analisando, vai se comparando, vai vendo como é que é, vai tentando coisa nova, vai buscando build nova e tal. Você vai ganhando experiência, vai ganhando conhecimento e, de novo, como eu disse, você vai crescendo, vai avançando ali na sua carreira, digamos, do League of Legends, né? Vai subindo de elo, porque você vai conhecendo mais. Então, a partir do momento que você tá de Renekton e vai jogar contra uma matchup que você nunca viu, sei lá, pegaram o Lee Sin contra você, véio. Nada a ver na rota do topo. Teve uma época que foi meta, mas hoje em dia não é mais. Beleza, você vai ter uma noção, porque você já fez, já teve isso, uma experiência contra isso antes. Ou então você vai entender que o Lee Sin é forte no começo, nível 6 dele tem um spike legal, então você já jogou contra alguém que é forte no começo, tem um spike nível 6, você vai saber mais ou menos como lidar, se estiver forte, se não tiver, qual é a situação do seu jungler, vai gankar, não vai gankar. Então tudo isso faz com que você vá começando a pensar, né? A sua experiência vai te abrindo a mente para pensar em várias situações que podem acontecer, que você já vivenciou ou já viu alguém vivenciando, e isso vai te guiando pelos atalhos, assim, sabe? Você vai começando de novo a tomar melhores decisões. E tomando boas decisões, você vai, né, jogar melhor, e jogando melhor, você vai subir de elo. É a mesma coisa na carreira profissional, você vai tomando melhores decisões, tomando boas decisões, né, e se mantendo nessa alta performance, você vai avançando ali na sua carreira, e isso principalmente, como dissemos, no começo da sua carreira, que é onde você precisa angariar mais experiência, ir atrás de mais experiência, começar a fazer as coisas, porque você meio que tá saindo do zero, assim. E quem tem essa proatividade, Lívia, de tentar ir atrás de experiências, e a gente vai falar ainda nesse episódio sobre como conseguir, né, quais as oportunidades que você tem de ter experiências profissionais no iniciozinho da carreira. Mas
Para quem consegue ir atrás dessas oportunidades, que realmente se coloca em desafios, presta para tudo quanto é coisa, tenta aproveitar ao máximo o tempo, você que tem experiência com o mercado de trabalho, a vantagem que você ganha em cima de outras pessoas, né, as vantagens competitivas e tal, para eventualmente conseguir um emprego ou então ser promovido, realmente são grandes assim ou você viu que não tem muita diferença? Assim? Vamos lá. É porque é o seguinte, a gente tem que pensar, às vezes, como se tudo fosse realmente um jogo, né? E a gente tem que Uhum. entender as regras do jogo e o mapa do jogo. Eu sempre falo assim para meus pacientes, cara, joga o jogo. E qual é o jogo do mercado de trabalho? Pensa assim, você é uma pessoa que está precisando de um estagiário. E às vezes, você abre uma vaga de estagiário, você recebe 10 currículos iguais. Ou seja, essas 10 pessoas estão, às vezes, na mesma faculdade, ou em faculdades muito parecidas, no quarto semestre, sei lá, do curso de Direito. Pronto. Quando você tem só aquilo ali, você fica, tá, qual que eu escolho? E às vezes você pode pensar assim, ah, faz uma entrevista, mas, cara, quando a gente fala com até 10 pessoas, até vai lá, mas vai que você recebe 30 currículos, 100 currículos. E essas 100 pessoas estão todas no quarto semestre da faculdade de Direito. Você pensa assim, cara, eu tenho que ter outros critérios para conseguir cortar essa galera, para conseguir chamar, sei lá, 10 para entrevista, 5, entendeu? Que ainda é muito tempo, ainda é muita gente, né? Então, assim, quando uma pessoa está no quarto semestre, mas ela tem outras coisas relevantes no currículo dela, também tem gente que bota coisas relevantes. Mas quando tem coisas relevantes no currículo dela, tipo assim, cara, essa pessoa fez parte do centro acadêmico, essa pessoa fez parte de um projeto voluntário, essa pessoa sabe falar outra língua, essa pessoa participou da empresa júnior, essa pessoa participou de grupo de estudo, de grupo de pesquisa e tal. Você pensa, olha, isso aqui pode ser um critério para eu cortar, anterior aos outros. Quem não tem nada, pelo menos esse aqui foi atrás, ele parece ser uma pessoa proativa. Porque, especialmente estagiário, eu sei que isso nem sempre acontece, mas, de modo geral, não espera-se que essa pessoa tenha um grande conhecimento teórico do rolê. Espera só que seja uma pessoa maleável e aberta a aprender, para que o dono ensine ela coisas minimamente tranquilas, que ela, sendo proativa, consiga desenrolar só, entendeu? Essa é a regra do jogo, entendeu? É assim que o jogo roda. Então, você entendendo isso, você consegue ver, cara, às vezes eu nem quero fazer esse projeto voluntário, às vezes nem é a minha pegada, mas eu vou fazer porque é assim que o jogo roda, entendeu? Eu vou jogar o jogo. Então, assim, às vezes, quanto mais coisas você tem, tá, também não adianta você passar uma semana na empresa júnior, uma semana no treinamento. Também não é uma experiência muito curta, né? Se é uma experiência de um semestre, já é uma experiência legal. Em determinado local, isso já mostra para aquela pessoa que está lhe recrutando, tipo assim, olha, eu não sou zerado como essas pessoas. E a gente pensa que não, mas, por exemplo, no meu segundo semestre, eu fiz uma seleção, que era bem bestinha, assim, para monitor voluntário, ou seja, que não ganha nada, né? Trabalho de graça na Uhum. minha universidade. E eu lembro que ainda assim não eram vagas ilimitadas, eram só, tipo, sei lá, 3, 4 vagas para uma cadeira específica. E eu lembro que eu, obviamente, não tinha nada, né? Que eu estava no segundo semestre. E eu lembro que a minha professora, porque eu fui selecionada, né? Ela falou isso, ah, Lívia, pelo menos você falou que tinha o curso de outra língua, tipo, você sabia falar inglês. Por mais que eu nunca fosse usar o inglês para nada nessa cadeira, entendeu? Mas, assim, eu já tinha alguma coisa mais que outras pessoas. E, na verdade, podia até ser que as outras pessoas tivessem. Elas só não lembraram de colocar ali, entendeu? Uhum. Tipo, eu participava do projeto voluntário desde a escola. Eu coloquei passar projeto voluntário. Eu tinha ido para algumas palestras e congressos, tipo, só como ouvinte mesmo. E eu coloquei tudo lá, tá entendendo? Então, assim, por mais que não fosse grandes coisas, por mais que a maioria dos meus amigos também tivesse feito isso, às vezes a gente acha que nossas experiências são bestas, que não são relevantes. Mas quando você está se comparando com outras pessoas que não têm nada, para quem não tem nada, qualquer coisa é o dobro. Às vezes a gente desvaloriza as nossas pequenas experiências, tá entendendo? Então a experiência de jogar determinado jogo, determinado esporte, determinada competição. Eu coloquei isso também, que eu participava de competições de dança, de grupo, porque eu falava que eu trabalhava bem em grupo, trabalhava bem em equipe. Então, assim, coisas que às vezes o povo pensa que, tipo, ah, isso é só perda de tempo. Aí minha professora falou pra mim, Lívia, tu era pelo menos a que tinha outras coisas. Tá entendendo? Uhum, sim, total. E assim, a gente falou já aqui na GG algumas vezes também, vale a pena lembrar isso sempre. Claro, a gente quando fala sobre habilidade comportamental vindas do League of Legends, como você pratica isso sempre que joga, né, e tudo mais, e evolui essas habilidades comportamentais, planejamento, trabalho em equipe, liderança, comunicação, feedback, análise, autorresponsabilidade, diligência, tantas outras que você pratica quando joga LoL, claro que você se colocar num currículo jogo LOL, talvez a pessoa nem saiba o que que é. E Sim. pode ser que a pessoa nem saiba, tipo, se é bom ou se é ruim, assim. Depois ela vai pesquisar, falar que é um jogo. Muita gente, infelizmente, vai pegar e vai falar, não, mas isso aí não faz sentido. Agora, se você inclui num currículo, tenho experiências comportamentais desenvolvidas, ou então, tipo, participei, se você participou de alguma competição, alguma coisa, participei de uma competição, tenho experiências, habilidades comportamentais bem desenvolvidas, como tal, 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 e você começa a listar, isso faz uma diferença muito grande. E eu sei disso porque eu coloquei isso no meu currículo. Por mais que eu trabalhe com um emprego que não precisa, digamos assim, de um currículo formal, porque eu sou caster, então é uma coisa mais
freelance, uma coisa mais de empreendedorismo, né? Ainda assim, a gente fala que a gente brinca, né? Que tem o currículo gamer, né? No sentido que aonde que eu já narrei, o que que eu já fiz, com quais jogos eu trabalho, quais os eventos que eu participei. E ali existem sempre os espaços para habilidades a mais, né? Habilidades extras, digamos. E eu sempre fiz muita questão, mesmo antes de conhecer o conteúdo da GG, de saber dar nome a essas habilidades comportamentais, eu sempre fiz muita questão de colocar, ó, trabalho bem em equipe, sou uma pessoa boa para gestão de crise, de problema. Então, assim, se tem uma treta no grupo, eu sou uma pessoa mais diplomática, que tende a apaziguar as coisas e deixar tudo num mínimo mais de boa e trabalhar de boa para que o grupo tenha uma boa sinergia e possa continuar avançando. Então eu sempre coloquei essas habilidades assim, a boa comunicação, claro, né? Eu trabalho com comunicação e tudo mais, e isso sempre me ajudou. Inclusive, teve uma vez um chefe meu, né? Enfim, uma pessoa que estava ali liderando o grupo que disse, cara, eu acho muito legal trabalhar contigo, e aí não para me vangloriar, mas para mostrar para vocês a importância dessas habilidades comportamentais, né? Falou, olha, eu acho legal trabalhar com você porque você não me dá problema, ao mesmo tempo que você muitas vezes resolve alguns problemas que eu poderia vir a ter. Então, não que eu tô sendo bom samaritano, que você tem que se matar pela dar a vida no rolê, não, não é isso, mas se você puder em algum momento ser proativo e resolver alguma coisinha a mais que vai te impactar querendo ou não depois, isso já ajuda. E muitas vezes você só vai Especialmente no perceber. começo. Oi? Especialmente no começo, para quem está começando a ver Sim, trabalho, isso é essencial. sim, cara, é essencial, é muito importante que você tenha essas experiências, e por isso que a gente fala, quando você joga League of Legends, pega habilidade comportamental, você pode sim colocar no seu currículo que você tem habilidades comportamentais bem desenvolvidas, né? Agora, de novo, se você colocar jogo LoL 8 horas por dia, talvez as pessoas vão achar um pouquinho esquisito, porque você vai ter que explicar para a pessoa, mas muitas vezes você não vai ter esse tempo. A pessoa vai ler o seu currículo e não vai perguntar para você o que que é. Agora, colocando lá, né, participei de competições, tenho experiência em situações de competição, de alta pressão, que querendo ou não o League of Legends muitas vezes te traz, sei trabalhar bem sob pressão, sei tomar boas decisões mesmo sob pressão, tenho habilidades comportamentais bem desenvolvidas, aí sim você consegue transmitir a ideia para a pessoa que ela quer ouvir, você consegue falar a língua da pessoa. E não que você está escondendo o League of Legends, não, tá? Se a pessoa perguntar de onde vem isso, tranquilamente você falar que é de um jogo que você consegue treinar ali, em situações de risco, lidando com equipes, de boa. Mas coloca desse jeito que a pessoa daí vai conseguir te entender e vocês vão transmitir a mesma mensagem. E aí, Lívia, você falou de vários exemplos, né? Empresa júnior, não sei o quê, atlética, congresso e tal. Mas uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes também, muitas vezes na faculdade, em especial quando a pessoa entra na faculdade, você nem sabe que isso existe. Você não sabe de EJs. Às vezes você sabe de atlética porque vem a atlética na sua sala perguntando quem quer participar, mas você não sabe de projeto de extensão, você não sabe nem o que é um projeto de extensão. Então, como que essa pessoa que está entrando agora, faz 2 meses na faculdade, em especial agora no início do ano, consegue encontrar essas oportunidades assim dentro da onde ela estuda? Tá, agora vamos lá, um papo um pouquinho mais nerd teórico, assim, nerd no meu sentido de estudos. Eu tava lendo um livro sobre isso esses dias, porque, enfim, né, eu trabalho com orientação profissional, então, basicamente, eu leio muitos livros de orientação profissional. E Uhum. aí uma pessoa deu um nome a isso, só pra vocês, é uma curiosidade, tá? Pra vocês saberem que é uma habilidade chamada habilidade de exploração, que é meio que essa habilidade do jovem, quando ele sai da escola e vai pra universidade, de ir atrás. Porque, de fato, na escola, quando tem um evento, a coordenação vai bater na porta, quando você é criança, bota aviso na agenda para os pais verem. Na faculdade, normalmente, isso não acontece. Se a sua faculdade lhe dá avisos, olha, parabéns, ela é uma faculdade muito boa. Porque, de modo geral, nas faculdades, elas, tipo, deixam que os alunos venham atrás da gente. E, às vezes, demora, tem um gapzinho entre a gente sair da escola, entender isso e começar a ir atrás, a gente já está no fim do curso. Uhum. Mas essa habilidade de exploração, que basicamente é ir atrás das coisas, é uma habilidade super importante de desenvolver na universidade. Algumas dicas de como desenvolver isso. Cara, amizade com os veteranos. Às vezes os veteranos são as pessoas que já tiveram experiências, já sabem dizer, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Mas, claro, também você tem que saber que tipo de veterano é, né? Assim, não pode ser um veterano que não faz nada o dia todo, que nunca participou de nada, vai sempre dizer que as coisas são ruins. Então, assim, procure bons veteranos, alunos que são, tipo, referência, alunos que são muito bons, que se destacam. Isso acaba sendo uma coisa que ajuda, às vezes, nos centros acadêmicos, às vezes no próprio trote, né? Você acaba conhecendo alunos mais velhos. Isso é uma coisa. Outra forma é de direto com os professores, entendeu? Então, se tem algum professor que dá uma matéria que você gosta, que você se identifica, pode falar com ele. Fala assim, professor, como é que eu faço para saber mais sobre isso, para ajudar mais sobre isso? Como é que eu faço para participar disso? Outro canto também acaba sendo ou nos centros acadêmicos, que normalmente os alunos que comandam, que eles distribuem essas informações, ou então nas próprias coordenações dos cursos ou do centro, entendeu? Às vezes também eles têm essas informações. Mas estudar, às vezes, é uma coisa que você tem que ir atrás.
E muitas vezes os sites da própria universidade, a coordenação, eles são meio antigos, assim, então as coisas não estão muito bem atualizadas, não é assim muito intuitivo o site, às vezes os sites são meio feios, enfim. Não tem um UX e UI muito legal. Isso é outra forma. Mas eu vou dizer assim, ó, eu sei que pra quem é tímido, introvertido, a pessoa vai me odiar agora, mas por favor, não me odeie, pro seu bem. Cara, tem uma hora que você tem que ter cara de pau. Entendeu? Tipo assim, tem uma hora que você tem que chegar e pedir experiências, entendeu? Tipo assim, muitas experiências que eu consegui na vida foi porque eu pedi. E é porque, claro, pra mim é mais fácil, porque eu não sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa muito faladeira, eu sou uma pessoa. Enfim, eu não tenho problema em levar um não, entendeu? Tipo assim, pra mim, vida que segue, eu prefiro o risco. Eu sou uma pessoa tomadora de riscos, entendeu? Então eu prefiro o risco. Uhum. E tipo, ah, a pessoa vai dizer que não, vai achar que eu sou uma doida e, tipo, tudo bem. O meu primeiro grupo de pesquisa que eu fiz parte era de um professor que eu conhecia e eu falei: olha, professor, posso fazer parte? E eu era uma pessoa que eu sabia muito pouco sobre aquele assunto, mas eu queria fazer parte de algo. Então ele falou: ah, vai lá, aparece quarta-feira lá. Aí abriu uma bolsa de pesquisa. Eu falei: professor, eu queria participar da seleção da bolsa de pesquisa. Aí depois eu comecei a estágio, aí abriu uma vaga para trabalhar. Eu falei: olha, eu queria trabalhar aqui. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita dificuldade em ir lá e dizer que eu gostaria de participar, porque eu acho que não existe nenhum demérito nisso, entendeu, pessoal? Às vezes é muito mais uma coisa nossa de, ai meu Deus, uma vergonha. Eu não acho que isso é feio nem ruim de nenhuma forma. Eu acho que pelo contrário, mostra que a pessoa é proativa, que ela tá interessada, que ela quer fazer parte, entendeu? Então eu sempre fui muito essa pessoa de me candidatar para as coisas, né? Tipo, ah, eu queria fazer isso aqui. Mas que às vezes eu via que a galera me achava meio tipo, essa menina é sem noção. Mas eu preferia ser a menina sem noção, entendeu? Que tentava e eu acho que eu consegui muito mais coisas sendo assim do que perdi, entendeu? Então, às vezes, Sim, é muito de você pedir a experiência. Às vezes você conhece um amigo do seu pai que tem uma empresa, e você fala, cara, eu posso estagiar aqui de graça. Entendeu? Eu posso trabalhar aqui de graça. Outro exemplo nerd acadêmico doutorando, né? Tem um rapaz que, assim, ele é famoso dentro da minha bolha, tá? Do doutorado, das pesquisas, dos artigos e tal. Mas ele é zero uma pessoa famosa, tá? Tipo assim, acho que ele não tem nem 100 mil seguidores no Instagram. Mas ele é uma pessoa muito assim, acadêmica, entendeu? Da ciência e tal, nanana. Sendo que ele é uma pessoa acessível, assim, porque ele não é muito famoso. E eu lembro que eu queria muito, tipo assim, cara, eu queria escrever um artigo com essa pessoa, estudar com ela. E essa pessoa lançou, tipo, um clube de assinatura de um curso e tal. E eu vi que o curso era muito bom teoricamente, tipo, técnica e tal, mas não era muito bom, porque eu já sou rata de curso online, né? uhum. Então, não era muito bom, tipo assim, sei lá, coisa simples de cursos quando você já tá acostumado a assistir, é que às vezes o curso, eles disponibilizam os slides da aula antes, eles respondem os comentários, tem várias coisinhas que são padrão, mais ou menos, em curso, né? Disponibilizam as atividades e tudo. E ele não tava fazendo isso, porque ele era, assim, uma pessoa um pouco mais velha, entendeu? Então, acho que ele não tava pegando muito bem como era essa prática. Aí eu peguei e falei com ele no Instagram. Eu falei: oi, tudo bom, fulaninho? Eu sou a Lívia, admiro muito o seu trabalho, também sou doutoranda e tudo. Sou assinante do seu curso, tô achando ele muito bom. Mas eu acho que a gente podia melhorar nisso, 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 e eu queria ajudar voluntariamente. Aí ele, na mesma hora: oi, Lívia, que massa, não sei o que, me disse teu WhatsApp, e a gente começou a conversar, e aí pronto, entendeu? Tipo assim, que ele poderia, sei lá, me achar uma doida ou só me ignorar, mas aí tá a hora que o WhatsApp dele, a gente tá se falando, eu tô ajudando, ele me colocou como staff da equipe, e eu já tô, tipo, super lá dentro, tá entendendo? Que eu acho que foi muito bom pra mim, tá sendo muito bom pra mim, né? Tanto aprender mais, como pra minha carreira e tudo. Eu acho que é muito de você arriscar, entendeu? De você pedir para as pessoas, olha, eu queria ajudar aqui de graça, sabe? Uhum. Não ter vergonha disso, assim. Ah, mesmo você se formando, eu tô formada há não sei quantos anos, sabe? Mas quando você vê que é uma boa oportunidade, tipo assim, cara, isso aqui seria muito massa se eu pudesse fazer parte disso, vale muito mais pela experiência, especialmente para quem tá começando. Eu Sim. tenho 4 anos de formada e eu me sinto muito, assim, no baby steps ainda. Pra mim, hoje é o dia zero, entendeu? Tipo assim, eu Uhum. tô muito começando, então eu não tenho, tipo assim, isso de ai, não, eu já sou formada, não vou me submeter a isso. Então, ai, não, eu sou muito boa para isso. Pelo contrário, sabe? Eu acho que eu ganho muito mais sendo essa pessoa que, tipo, estou aberta a aprender, a me desenvolver, do que uma pessoa que é, tipo, mais, ah, não, o povo pode me achar assim, 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 assado, sabe? Sim, e cara, se você for ver no LoL também o conhecimento não vem fácil pra você. Beleza, tem lá as explicações dos itens, as explicações do que você pode colocar de runa e tal, mas e aí? Muita gente que eu conheço que começou a jogar há pouco tempo não sabia nem diferenciar entre um campeão AP e um campeão AD. Porque realmente quando você olha primeiro, você fala, tá, que são esses números, que são essas coisas marcadas com cores, por que que uma tá roxa, a outra tá laranja, a outra tá branca, o que tá acontecendo. Então, assim, é difícil você realmente entender o que tá rolando. E o conhecimento ele não vai tão fácil. Você tem que fazer a mesma coisa, cara. A mesma coisa. Perguntar pra gente que joga mais tempo, tentar conhecer pessoas que estão aí na atividade que podem te ajudar, ver streams, né? Ou seja, ver pessoas mais avançadas jogando e aí você entender, ó, esses caras faz tal item, tal item, tal item, tal item. Talvez eu vá fazer igual, mas será que é sempre que ele faz isso? Não, acho que não, acho que às vezes tal. Então você vai começando a entender os termos, né, as gírias, as expressões que você usa. Então, assim, também no League of Legends você precisa explorar e ir atrás de informação.
né, testar build, ver em outros lugares, aqueles sites como probuilds.net, que você vai lá ver as builds que os prós estão fazendo e tal. Tem sites que já são especializados em mostrar estatísticas da sua própria conta, das outras contas, então você consegue comparar também, sabe? Existe tudo isso. E Os assim, professores da faculdade. Os sim, professores, né? exatamente. Então você consegue comparar tudo isso e você vai aos poucos avançando e, obviamente, jogando melhor e conhecendo mais. E aí eu acho que um erro que muita gente faz também é falar, não, mas eu já sei buildar aqui 3 bonecos, não preciso saber como é que eu buildo o resto, eu não preciso saber como que eu jogo em outra lane e tal. E isso vai te limitar o conhecimento de um jeito que a hora que você tá lá no seu ouro, no seu prata, não tem problema nenhum tá no ouro ou no prata. Mas se você quiser subir, e aí você vai começar a culpar os outros, assim. Ah, não, mas porque esse cara é ruim, esse cara é ruim. Sendo que, na realidade, às vezes você tá fazendo muita coisa errada que nem você sabe que tá errado. Então, de novo, essa habilidade comportamental, de poder se analisar, de ter autorresponsabilidade, de planejar como melhorar e ir atrás do estudo do jogo, também é muito importante. Você faz exatamente isso na faculdade, né? Então, por isso a gente reitera aqui, cara, você pega experiência jogando LoL, você aprende a ir atrás, você aprende a explorar as informações, né, de saber o que está acontecendo para conseguir evoluir naquilo. E a mesma coisa que você tem que fazer na faculdade, só que, claro, com os assuntos da sua faculdade ou então da sua carreira, independente de qual ela seja. Não precisa ser só na faculdade, não. Início de carreira aqui pode ser um início de carreira empreendedora também. Você vai ter que ir atrás de informação, vai ter que ir atrás de oportunidades, até mais, digamos, do que na faculdade, porque a faculdade não chega até você, mas tem alguma coisa lá. Muitas vezes o empreendedor não, ele tem que ir realmente atrás de ou criar essas oportunidades ou de saber onde elas estão. E esse negócio de dar a cara a tapa, digamos assim, de ser cara de pau, é uma coisa que também aconteceu muito comigo, assim, porque quando eu comecei no eSport como caster, né, narrador, eu tinha muita vergonha de me oferecer para os trabalhos. Muito. Eu achava que eu estava sendo chato, assim. Eu achava que eu estava, não sei, incomodando e que se a pessoa quisesse me contratar, ela já tinha me chamado. Então, não precisa que eu vá atrás e eu vá chamar e tal. Até que eu conversei, depois de 3 anos de trabalho, com um dos caras que estava trabalhando há mais tempo na área. Ele falou, cara, a gente é peça para essas empresas. No sentido que elas precisam da gente para trabalhar e a gente precisa delas para trabalhar. Então você não precisa chegar e falar, olha, eu quero trabalhar aqui, me contrata, eu obrigo que você faça isso. Não. Mas se você conseguir chegar e treinar, de repente, que seja uma frase para usar em todas as empresas, para todo mundo, falar, olha, eu tenho muito interesse de trabalhar com essa equipe, acho que eu posso agregar essa equipe, tenho experiência em tal, 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 me sinto preparado para fazer, confiante no trabalho e para mim seria muito legal trabalhar aqui com vocês. Isso é muito bom, porque as empresas elas querem que você demonstre interesse, é claro. Só pensar se você fosse dono de uma empresa, ou então se você for dono de uma empresa, como que é? Uma pessoa chegar até você e falar, não, ficar meio com um joguinho assim, tipo, ah, não sei se eu quero, tal. Parece que a pessoa não gosta muito do que você faz. E uma pessoa chegar pra você e falar, eu acho muito legal o que você faz e gostaria de estar aqui também. Não é puxação de saco. Tem muita gente que pensa, ah, mas eu tô puxando o saco. Não é isso, cara, mas você tá se colocando à disposição da parada, sabe? E isso, pô, mudou completamente o que foi o meu trabalho. E eu só tô onde eu tô hoje na Riot porque eu fiz isso. Se eu não fizesse isso, talvez eu não tivesse, ou fosse demorar mais. Então eu sempre falo para todo mundo que troca ideia comigo sobre casting, fala que você tem interesse, deixar muito claro para as pessoas que estão acima de você que você tem interesse. Isso é uma parada muito importante. E aí, Lívia, para a gente finalizando, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que agora viu isso aqui, vai atrás de experiências e tal, e de repente é um pouquinho introvertido, sim, mas vai tentar falar um pouco, treinar uma frase que nem eu disse para falar com esse pessoal. Deixa um salve para eles. É isso, pessoal, assim, não tenham vergonha, sabe? Vocês vão ver que a primeira vez você acha que você vai morrer, mas depois você vai se naturalizando, vai ficando normal, é sempre isso, é se colocar à prova, entendeu? É realmente ir experimentando as coisas, que as coisas vão ficando naturalmente mais fáceis, entendeu? O pior é sempre o começo, então, depois vai melhorando, confia. Por isso que é importante fazer isso várias vezes no início também. E sempre eu aviso aqui, fica muito. Espero que fique isso na cabeça de vocês também. A gente tem vários conteúdos aqui na GG expandindo não só esse assunto, mas falando sobre outros que tenham a ver com habilidade comportamental, de novo, nessas habilidades tão importantes que você treina no League of Legends, pratica lá, evolui e depois usa para avançar na sua carreira, cara. E de graça praticamente, vai, você paga a energia do PC, mas assim. De graça no sentido que você está ali num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, que você não vai sofrer, né? Não vai se machucar ou perder alguma oportunidade porque tá ali e tal.
Então é muito bom para você poder treinar essas habilidades. A gente explica aqui nos canais da GG, tanto no Insta, no Face, no YouTube, como fazer isso, quais habilidades você pode treinar, a importância delas. Então tem muito conteúdo aqui para você ir atrás e conseguir, né, se aprofundar cada vez mais no assunto. E claro, deixa seu comentário também, conta aqui pra gente o que você achou, se você tem essa dificuldade de trocar ideia com o pessoal, então se você é mais de boa, é mais, entre aspas, cara de pau, né? Se você gostaria de ver algum outro conteúdo também aqui na GG, se tem alguma dúvida que ficou desse conteúdo ou de outros conteúdos, enfim, comenta aqui, a gente está aqui realmente para poder te auxiliar nessa jornada sua aí de carreira e, claro, para fazer você avançar o mais rápido possível na sua carreira, usando o League of Legends para treinar habilidades boas para isso e tomar as melhores decisões. Beleza? Te vejo numa próxima, um grande abraço e tchau.